Começa agora o seu noticiário semanal a respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento. Nesta edição, a entrevista será com Antônio Corrêa de Lacerda e o tema Economia Brasileira. E também, veja mais. A reportagem da semana fala sobre a democratização da mídia. E agora veja a seção no ponto. Nós gostaríamos de falar um pouco do serviço público de qualidade. Nós temos pagamento de impostos em torno de 35%. Nós entendemos que esse pagamento deveria reverter para o cidadão. Nós deveríamos ter a oportunidade de ter serviço público gratuito, de qualidade. Isso não ocorre, como ocorre em muitos outros países. Nós temos que ver que quem perde muito com isso é o pobre, é o cidadão com menos recurso, que não tem oportunidade de pagar uma escola privada, não tem oportunidade de pagar uma saúde privada. Então ele pena com aquilo que nós temos, com um serviço que está carente, um serviço que precisa melhorar. O serviço público de qualidade é a reivindicação maior do cidadão brasileiro. Nós temos que ter oportunidade à escola, à saúde, nós temos que ter oportunidade a um transporte, nós temos que ter oportunidade à habitação. Eu acho que um serviço público de qualidade, de fato, é uma necessidade do brasileiro. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, a entrevista desta edição trata sobre os aspectos econômicos do Brasil, como a economia interfere na vida das pessoas e como estas pessoas, a sociedade, interfere na economia. Para falar desta interação, é claro que tínhamos que chamar um pai da matéria, um conhecedor profundo do assunto. Aqui conosco no estúdio está Antônio Corrêa de Lacerda. Ele é economista, professor doutor na Pontifícia Universidade Católica, aqui de São Paulo, a PUC-SP, e também conselheiro consultivo da CNTU, a Confederação Nacional que reúne os trabalhadores universitários e aí onde os engenheiros estão também inseridos. Professor Lacerda, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu estar mais uma vez aqui falando para o Jornal do Engenheiro e é uma satisfação me dirigir a um público tão qualificado e tão importante para o nosso desenvolvimento. Ok. Professor, começando sobre algo básico, nos idos aí dos anos 90, governo Fernando Henrique, constituiu-se aí um tripé da economia, um tripé que continuou apesar da mudança de partidos, né? Que é o chamado tripé da economia, que corresponde a você ter superávit primário, você ter o câmbio flutuante e você ter o controle da inflação. Recentemente, alguns economistas aí na imprensa criticaram este tripé. Qual a sua análise a respeito desta forma de se conduzir a economia e se essas críticas são pertinentes? As críticas são pertinentes, mas a gente tem que ver o seguinte, quer dizer, na verdade, o ideal em política econômica é que você utilize a combinação mais favorável possível para o momento que você está vivendo, né? Isso parece óbvio, mas não é tão fácil de você definir. Então, eu vou dar um exemplo. É importante gerar um superávit fiscal, sem dúvida, porque isso garante uma âncora, né, praticamente, para você conduzir suas contas fiscais. O que ocorre é que no momento de desaceleração da economia, como o que nós estamos vivendo, se o governo também contrair os seus gastos, o crescimento vai ser prejudicado. Aliás, o risco até de você cair numa recessão. Então, o momento certo de você trabalhar com as políticas anticíclicas, ou seja, ampliar os gastos do governo, especialmente em investimentos, é exatamente naquele momento em que a economia está depressiva, né? Outro aspecto importante, câmbio flutuante. O câmbio flutuante, ele é um instrumento importante, mas o Banco Central não pode abrir mão de conduzir, na medida do possível, a taxa de câmbio. Porque a taxa de câmbio é o preço fundamental da economia. Ele não afeta apenas as exportações, como normalmente aparece na mídia. Na verdade, o câmbio define todos os demais preços, né?
na medida em que somos uma economia aberta, a taxa de câmbio acaba definindo o preço dos produtos importados. E se eu tiver uma taxa de câmbio fora do lugar, ou eu vou gerar muita inflação, porque esse câmbio vai estar super depreciado, ou ele vai estar valorizado, ou seja, um dólar barato na nossa economia, que vai influenciar uma concorrência desleal para os produtores locais. Então, por isso que eu tenho que usar aquela taxa de câmbio que te permita um equilíbrio. Ao longo de um período longo, de 2003 até 2011, basicamente, nós tivemos quase que constantemente uma apreciação da taxa de câmbio. Isso já tinha ocorrido nos anos 90 e voltou a ocorrer. E isso levou, entre outros aspectos, à deterioração das nossas contas externas, pelo crescimento do déficit em conta corrente, e é um processo de desindustrialização, né, que é um outro risco que você corre dentro desse sentido. Uma mudança muito importante que houve na política econômica a partir de 2011 foi a redução da taxa de juros, né? Alguém poderia estar perguntando, né? Poxa, mas estão falando em redução de juros? Na verdade, os juros estão subindo. Sim, o juro nominal está subindo, mas o que ocorre é o seguinte, é que o juro real ele está num dos menores níveis da nossa história. Então, se o juro está hoje em 8,5% e a inflação está em 6, 6,5%, nós temos um juro real de 2,5%, descontada a inflação. Bom, se eu retroceder 10 anos, esse juro era 9%, 10% ao ano. Há 5 anos atrás, o juro real era 5% ao ano. Então, nós realmente aproveitamos a janela de oportunidade, que a economia internacional vive um período de juro mais baixo, para ajustar as nossas taxas de juros. Então, resumindo, é importante manter o tripé, sim, é importante, mas eu tenho que ter a flexibilidade de usar os instrumentos do tripé de acordo com os objetivos principais daquele momento. Ok. Nesta edição, a entrevista do Jornal do Engenheiro está debatendo a economia brasileira. E para conversar conosco, nós trouxemos Antônio Correa de Lacerda, um profundo estudioso deste assunto. No próximo bloco, vamos falar sobre o PIB, o desemprego e como é que a política, a economia se politiza. Ou seja, como é que aí a lógica de uma, que é a economia, e a lógica de outra aí se interagem. O Jornal do Engenheiro volta daqui a pouquinho. Ainda nesta edição, os desafios para democratizar a mídia. Curta a página do CESP no Facebook. Fotos, vídeos, eventos, à sua inteira disposição. Interaja! Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro e nesta edição tratando sobre economia brasileira. Conversando conosco está Antônio Correa de Lacerda, ele que é economista, professor doutor da PUC São Paulo e conselheiro consultivo da CNTU. Logo mais vamos também tratar da importância desta entidade, do trabalho dela, para o fortalecimento da economia brasileira. Professor, nós tivemos aí em junho uma queda, aliás, um aumento no nível de desemprego, né? Chegamos a 6% e o nosso PIB aí, projeções que ele vai ser pequenininho, né? Até brincam, o PIBinho, né? Algo em torno de 2%, um pouco menos em 2013. Qual que é o problema? Como resolvê-lo? Tá certo. Bom, é inegável que o Brasil está crescendo abaixo do seu potencial. O crescimento de 2% vai configurar agora um triênio em que a economia cresceu em média isso, quer dizer, 2% ao ano. 2007 e 2011 nós tivemos um crescimento de 2,7%, o ano passado 0,9%, esse ano devemos chegar a 2%, quer dizer, a média vai estar em 2%. É muito pouco para um país com o potencial brasileiro. E precisamos adotar políticas econômicas que favoreçam o crescimento econômico, porque o crescimento econômico, é importante dizer, é a base para o desenvolvimento. Ou seja, o crescimento econômico é uma condição necessária, embora não suficiente para o desenvolvimento. O crescimento
é uma medida quantitativa, se eu estou produzindo mais do que no passado. Desenvolvimento, como isso se apropria ao longo da sociedade, como é que a sociedade se beneficia desse crescimento em termos de distribuição de renda, melhora da qualidade de vida, principalmente os indicadores do chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, não há dúvida que um país como o Brasil precisa crescer mais para melhorar a sua distribuição de renda, precisa melhorar as condições da economia. Do outro lado, nós vivemos uma situação contraditória, porque a nossa situação de desemprego é das melhores do mundo. Como é que se explica esse paradoxo, né? Uma economia que cresce pouco com um desemprego ainda baixo. O desemprego dos últimos 10 anos caiu à metade. Não é? Então nós tivemos uma redução à metade dos níveis de desemprego e hoje já muitas empresas têm dificuldades em repor funcionários qualificados. O que ocorreu ao longo das últimas décadas foi uma mudança estrutural na composição da nossa população. As famílias hoje têm menos filhos, né? Então, o nosso crescimento populacional, que chegou a 3% na década de 70, no século passado, hoje é inferior a 1%. Então, o que acontece é que, junto com isso, a mulher entrou no mercado de trabalho, as famílias passaram a ter uma condição melhor de retardar o ingresso dos seus filhos no mercado de trabalho, porque perceberam que isso era uma vantagem. Então, existe uma pressão sobre o mercado de trabalho, porque você tem uma economia que cresce pouco, mas ainda demanda funcionários, especialmente setor de serviços, né, que comércio, essas coisas, parte financeira, que demanda muitas pessoas, e com isso você tem um desemprego baixo, uma aceleração até dos níveis de renda, né? Então isso ameniza, por um lado, o problema do desemprego, por outro lado, cria já um constrangimento para o crescimento da economia. Porque a hora que você tem uma dificuldade em contratar pessoas, isso passa a ser uma dificuldade. Como é que isso vai ser resolvido ao longo do tempo? Eu só vejo uma saída aí. O Brasil tem que melhorar muito os seus indicadores de produtividade. Aliás, o setor de serviços que eu citava é um que tem um grande potencial de aumento da produtividade. É muito interessante que as pessoas vão para o exterior e acham normal você ir a um posto de gasolina, na Europa, nos Estados Unidos, você mesmo abastecer o seu carro, né? Ou você ir a uma loja de comida rápida, né, ou fast food, e você mesmo se servir. E no Brasil a gente tem a cultura da servidão, né, nesse sentido. Então você para o seu carro no posto de gasolina, vem 4 caras te atender, um vem calibrar o pneu, outro vai limpar o vidro, né? Então isso pode ser confortável, mas é uma perda muito grande de produtividade, porque essas pessoas poderiam estar fazendo outras coisas, né? Então o que eu digo é o seguinte: nós vamos ter ao longo dos próximos anos uma mudança, né, que já começou nos trabalhos domésticos. Você vê que já tem dificuldade hoje de você obter trabalhadores domésticos, porque existem outras alternativas dessas pessoas trabalharem em postos mais interessantes. E um processo de automatização nas fábricas, nos prestadores de serviços, e junto com isso nós não temos outra alternativa, e aí um aspecto polêmico, né, especialmente do ponto de vista sindical, que é a importação de trabalhadores, né? Isso já está ocorrendo e vai ter que ocorrer porque quando o Brasil retomar um ritmo mais forte de crescimento, e eu sou muito otimista nesse sentido, eu acho que nós temos todas as condições. Apesar dos problemas de curto prazo, nós temos um caminho longo de crescimento pela frente. Então nós vamos ter que trabalhar todos esses fatores, né, e qualificar melhor os nossos trabalhadores. Porque o aumento da produtividade é algo que está diretamente relacionado à capacitação desse trabalhador, né, para que ele possa produzir mais com o mesmo recurso. Perfeito. E sobre capacitação, professor, a gente tem o papel da CNTU, né, que defende aí a campanha O Brasil Mais Inteligente, que em síntese não dá para crescer e se desenvolver sem ensinar, sem educar. A sua opinião a respeito desta temática, e o senhor que é conselheiro consultivo da nossa entidade? Olha, me parece que é questão fundamental. A CNTU está absolutamente correta em focar esse aspecto, porque isso é que vai fazer o grande diferencial. E educação é um tema interessante no Brasil, porque, em princípio, todos somos favoráveis à educação, né?
E eu, como educador há 30 anos, né, como professor de economia numa das universidades aí de elite, vamos chamar assim, né, que é a PUC de São Paulo, eu diria que é elite não só pelo seu potencial, mas também pelo seu custo. É um curso que custa caro, né, para as famílias. E o que eu percebo, infelizmente, é que cada vez mais você recebe um estudante mais despreparado do ponto de vista da educação. A básica. A básica. E aí, quando eu falo de educação básica, não só de saber ler, escrever, matemática, tudo isso, alguns até são bons nisso, mas de princípios básicos de cidadania, de respeito ao próximo, de atendimento aos deveres. Em geral, essas pessoas, esses jovens, são muito cientes dos seus direitos, mas pouco estimulados a cumprir os seus deveres. Eu estou tratando aqui de um tema complexo e duro, mas eu tenho que falar isso. Isso se reflete em quê? Na postura dele perante seus colegas, perante os seus professores, perante as suas obrigações, né? Então, eu não sou psicólogo nem cientista social para tentar interpretar isso, mas o que eu tenho a impressão que ocorreu nas últimas décadas é que as famílias tiveram que se dedicar mais ao trabalho e menos à educação dos filhos, praticamente terceirizaram a educação dos filhos. E o não que nós recebemos, eu particularmente da minha geração, né, dos nossos pais, se transformaram agora num sim constante, como que uma forma de compensação, né, pela ausência dos pais e tudo isso. Então, eu recebo às vezes jovens de 19, 20 anos, às vezes até menos, né, que estão, e eles não estão conformados com um não, né? Então, se você marcou um compromisso, por exemplo, dele desenvolver um trabalho, uma tarefa para uma determinada data, né, e você deixa bem claro, dizer, ó, você tem que entregar essa tarefa até o dia 10, por exemplo. Então, pode ser antes, pode ser no dia 10, mas não pode ser no dia 11, né? E é muito comum que no dia 11 ou no dia 15, alguém me procure com aquela tarefa que devia ser entregue no dia 10, só diz, não, essa sua tarefa não vai ser aceita, né? Então ele não se conforma com isso, que ele não está preparado para receber um não, né? E interessante também são as justificativas, né? Porque é claro que se for um caso extremo, você teria que, até legalmente, você teria que flexibilizar, mas não é o caso. Normalmente assim, eu fui esquiar em Alpes, eu fui para fazer uma viagem de férias, em pleno ano letivo, né? Então é um exemplo banal, mas que retrata a importância que é a educação, não só a educação formal das escolas, como a gente também resgatar alguns valores, né, de cidadania, valores de representatividade dentro da nossa sociedade. Perfeito, Professor, para a gente encerrar, não poderíamos deixar de tratar sobre a interferência da política na economia, né? A ciência aí, uma mais exata e a outra tão inexata. Fala um pouquinho como é no país essa interferência. Nós temos ainda muitas decisões partidarizadas em nome da governabilidade. Nós temos também o ingrediente da voz das ruas aí interferindo. Não são economistas, mas são pessoas que vivem a economia também palpitando. Muitas da geração que não aceita o não também querendo interferir. Como é que fica esse caldo aí, economia politizada? Fábio, eu acho que esse é o grande momento que nós estamos vivendo, né, hoje, porque o que nós tivemos ao longo dos últimos anos foi uma certa acomodação do governo brasileiro, dos governos de uma forma geral, né? Em todos os níveis dos poderes, com uma situação em que houve melhora nos níveis de desemprego, a renda cresceu, a vida das pessoas melhorou. Só que as pessoas querem mais do que isso hoje, né? Elas querem serviços de qualidade, elas querem ser ouvidas, né? Então, as recentes manifestações, a par de alguns problemas de vandalismo, que aí isso tem que ser tratado à parte, mas a manifestação da sociedade coloca, por outro lado, os poderes em xeque. E isso os tira da zona de conforto, o que me parece muito favorável, né? É um processo favorável e é muito bom que a sociedade se manifeste e de uma forma democrática, né? Expresse a sua vontade e cobre cada vez mais dos poderes, porque isso traz temas complexos à discussão, né? E isso mobiliza as forças, tanto da sociedade como dos poderes, para a resolução dos problemas.
Nós vivíamos no passado recente uma situação de extremo conforto, né, desse ponto de vista. Então eu diria que as coisas estavam acomodadas, mas não resolvidas. E o momento que a gente vive agora é um momento de ebulição. Isso terá impactos, evidentemente, no calendário eleitoral e terá impacto nas decisões econômicas. Por exemplo, está havendo uma mobilização dos poderes em atacar o problema central que está afetando a vida das pessoas, que é a mobilidade urbana, né? Então, os investimentos em mobilidade urbana, eles terão que ser realizados porque chegaram a um nível insustentável, né? Então, eu diria que isso até vai favorecer o desenvolvimento do país, nesse bem conduzido. Ok, e infelizmente a entrevista do Jornal do Engenheiro está caminhando para o seu fim. Mas eu gostaria de deixar a câmera aberta, professor, para suas considerações finais e já de antemão agradecer a sua sempre solícita presença aqui, porque acredito que, tal como nós, o senhor crê que é por meio de debates como esse que a sociedade também pode avançar. Obrigado, viu? Obrigado. O que eu queria dizer é que eu acho que todos nós, especialistas, técnicos, né, seja economia, engenharia, que temos uma contribuição importante nesse debate, mas como você bem ressaltou, o papel da sociedade, quer dizer, só a conscientização, só a participação, e a democracia não é só votar, né, é também participar. Então é nesse sentido que eu acho que temos que evoluir. Nós ainda somos uma democracia jovem no país, 25, 26 anos apenas, e que precisa ser consolidada, né? Então eu acho que a gente vive um momento exatamente de consolidação do espaço democrático e o debate, nesse sentido, tem um papel extremamente relevante para isso. Obrigado, viu? Obrigado. E se você perdeu algum trecho desta entrevista e quer assistir novamente, acesse o nosso portal na internet. Lá você encontra não só este programa, como também toda a videoteca do Jornal do Engenheiro na TV. Além do mais, você também encontra a versão impressa do JE e as demais notícias atualizadas instante a instante em nosso portal. Esta edição televisiva não termina aqui. Fique conosco. Os principais temas da sociedade estão em debates nos veículos de comunicação. Mas e a mídia? Ela sabe discutir a si mesma? Modelo de negócio, pluralidade de conteúdo, direito de resposta. Como fica a autocrítica do jornalismo? Isso é uma batalha antiga, onde você tem de um lado 7, 8 famílias que dominam os grandes meios de comunicação, né? E do outro lado a sociedade querendo uma mídia mais democrática, mais plural, mais diversificada. É uma luta titânica. Atualmente, um provocador dos debates dos mais acalorados é o Marco Civil da Internet, um projeto que tem como objetivo regular o espaço online, um grande desafio. A internet, ela é uma brecha tecnológica que permite maior participação da sociedade, né? Que permite que você não seja apenas receptor de informação, seja lendo o que está escrito no jornal, ouvindo o que está na rádio, assistindo o que está na TV, mas que você também produza conteúdo, né? Então isso é um fator de democratização das informações, democratização do entretenimento. Isso acabou, inclusive, colocando em xeque o modelo de negócio daquela mídia tradicional, né? Então, esses grandes impérios midiáticos no mundo todo estão sentindo o baque dessa novidade chamada internet, né? Isso cria uma crise do modelo de negócios, porque vai ocorrer um fenômeno natural. Quer dizer, se eu mesmo posso produzir meu conteúdo, se o conteúdo está solto na internet, né, eu vou ler mais na internet. Então, principalmente a juventude, eu vou ler e vou produzir mais na internet. Principalmente na juventude ocorre um processo de migração. As pessoas deixam o jornal impresso, por exemplo, para ir para a internet. E isso acaba fazendo com que as tiragens desses jornais despenquem, e esse fenômeno que está ocorrendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que é de crise no setor da mídia impressa, né? Você imaginar, por exemplo, que a Folha de São Paulo, que já foi o principal jornal do Brasil, chegou a ter 1.100.000 exemplares e hoje tem 270 mil exemplares. Dentro do universo digital, existe a mobilização cada vez mais intensa dos blogueiros, cujo primeiro encontro nacional ocorreu em 2010, no Sindicato dos Engenheiros. E de lá para cá vem se realizando encontros anuais. Esses encontros são momentos mais de reflexão, de definir quais as batalhas principais.
Você tem na blogosfera uma diversidade muito grande, é aí que está a riqueza dela, inclusive, né? Aí é que está a democratização da comunicação, porque são vários pensamentos que se expressam no seu interior, e essa blogosfera passa a ter um poder maior, passa a ter uma influência maior. Para Miro Borges, contribuiu para a democratização ainda a imprensa sindical brasileira. A mídia se constituiu numa grande indústria muito poderosa, né? A mídia, quando a gente fala mídia, a gente está pensando informação, entretenimento, cultura. Quando a gente fala mídia, a gente está pensando várias ferramentas. É o jornal, é a revista, é a TV aberta, é a TV fechada, é o rádio, é a internet, é o cinema, tudo isso é esse complexo midiático. Esse complexo midiático adquiriu muito poder no mundo todo. É um dos setores que mais cresce na economia mundial, né? E ele tem um poder político de interferência, de agendar a sociedade, de pautar congressos, pautar governo, pressionar, de ajudar a eleger e derrubar também governos, né? E é um poder econômico, porque mexe com muitos interesses, né? Você tem, nesses complexos industriais, midiáticos, eles têm vínculos, às vezes, com o capital financeiro. Então, eles podem travar o desenvolvimento do país, por exemplo, falando que o tomate está muito caro, é o novo perigo vermelho e tem que aumentar juros, porque ele tem interesses financeiros, ele está associado ao capital financeiro. Isso gerou, então, esse grande poder. Eu hoje nem uso mais a expressão quarto poder, eu acho que hoje é um segundo Estado, é muito poderoso, e isso gera incômodos na sociedade, porque a sociedade tem mecanismos de participação, de eleição, de democracia, e esse poder se coloca acima desses mecanismos. Então esse debate está no mundo inteiro. Para saber mais sobre a democratização dos meios de comunicação brasileiros, acesse o nosso portal na internet